principalmente para as redes sociais. E a inteligência artificial de vez está na rotina dos brasileiros. Uma pesquisa chamada Nossa Vida com a Inteligência Artificial, que foi realizada pelo Google em 2025, aponta que 54% dos brasileiros já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial, um índice acima da média global. Mas utiliza a inteligência artificial basicamente para tudo e para situações que vão muito além do que a gente possa imaginar. Quer ver só? Um homem de 36 anos foi preso depois que o FBI, Polícia Federal dos Estados Unidos, descobriu que ele planejava matar o próprio filho para não pagar a pensão alimentícia para a ex-mulher. O suspeito confessou todo o plano para o ChatGPT. Enviou mensagens para a ferramenta de inteligência e terminou preso na zona rural de São Gabriel da Palha, que fica no estado do Espírito Santo. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos foi quem recebe essa informação da polícia norte-americana e, numa colaboração entre as autoridades, chegou a esse homem, que tinha em casa uma arma, corda e cianeto, que é um veneno que interfere no funcionamento do organismo. Além disso, esse mesmo homem já tinha verbalizado que faria atentados contra escolas, igrejas e até autoridades públicas em busca do maior número possível de vítimas. História descoberta porque ele decidiu se abrir para uma ferramenta de inteligência artificial. Para a gente saber um pouco mais sobre as leis, os riscos, a forma como o brasileiro está usando a inteligência artificial, como isso não torna também uma terra sem lei pelo computador, pelo celular. Nosso convidado conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Manhã Bandeirantes é o doutor Danilo Melo, advogado especializado em direito digital, direito do consumidor e também em proteção de dados pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Danilo Melo, muito bom dia. É um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. 10h36. Doutor Danilo, o senhor me ouve? Oi, estou ouvindo bem. Agora sim, ouvimos o doutor Danilo Melo, advogado especializado em direito digital e proteção de dados. Com esse caso, doutor, que chama muito a atenção, que aconteceu agora nesse mês de junho no estado do Espírito Santo, mas que demonstra um pouco dessa relação que o brasileiro tem com a inteligência artificial. É uma prova de que ChatGPT não é terra sem lei, doutor Danilo? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. O brasileiro, ele é considerado, né, no mercado de tecnologia, como eles chamam de early adopters, né? São pessoas, né, que utilizam muito rapidamente, se adaptam muito rapidamente a novas tecnologias. E o brasileiro, inclusive, ele tem 54 milhões de brasileiros utilizam o ChatGPT. É a maior quantidade de pessoas, né, num país que utiliza essa ferramenta em comparação, né, com outras nações. Então, as pessoas, como você bem comentou, elas compartilham muito as informações delas na internet e, como é importante mencionar, o ChatGPT, a internet de modo geral, não é uma terra sem lei. As legislações, elas se aplicam tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. Nath Luquezzi, doutor Danilo Melo, advogado especializado em direito digital e proteção de dados, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor Danilo. Recentemente, a atriz Paola Oliveira publicou um vídeo nas redes sociais dela alegando que muitas pessoas usam a imagem dela, os chamados deepfakes, né, essas clonagens de identidade, para propagar mensagens que são inverídicas. Hoje, isso já saiu do âmbito dos famosos. Também as empresas e pessoas físicas podem ser impactadas através disso. Como é possível se proteger? Bom dia, Nath. Bom dia a todos que assistem aqui ao programa. Obrigado mais uma vez pelo convite. E esse ponto é muito importante, porque com o avanço da inteligência artificial, as
possibilidades de você se utilizar da imagem de uma pessoa, criando avatares, criando situações, imagens e vídeos que nunca existiram no plano real, é muito fácil, né? E a lei, ela tem, inclusive, um mecanismo de proteção. O Código Civil, ele protege o direito à imagem das pessoas. Então, como no caso que você comentou, da Paula Oliveira, ela tem, sim, um mecanismo judicial para acionar essas pessoas e empresas que utilizam a sua imagem de forma indevida. E existe um ponto muito importante que serve não só para pessoas famosas, como pessoas anônimas também, que de alguma maneira tenham a sua imagem utilizada na internet, mas isso acontece muito com pessoas famosas, porque buscam-se colar, né, a imagem de uma empresa a uma pessoa famosa e aí trazer credibilidade, e isso, pela justiça, é entendido como um gerador, né, de dano moral presumido, ou seja, não é necessário provar que houve um dano à imagem dessa pessoa que teve o seu rosto vinculado a uma marca, para que ela tenha uma indenização. Então, isso é um ponto muito importante. Se você que tem uma empresa ou que é uma pessoa física e quer utilizar a imagem de uma pessoa, você precisa da autorização expressa dela para poder utilizar na internet e também no mundo offline. Doutor Danilo, quando a gente fala em segurança de dados, segurança digital, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o ataque de um hacker, a invasão ao nosso sistema. Mas com inteligência artificial, o risco vai muito além do hacker, ou eu estou enganado? Não, você está corretíssimo, porque como a gente mencionou, o ChatGPT, que aqui no Brasil é a principal ferramenta de inteligência artificial utilizada pelos brasileiros, principalmente nos celulares, ele tem um mecanismo para as pessoas que não pagam o ChatGPT de compartilhamento das informações que essas pessoas imputam na ferramenta, para que a própria ferramenta as utilize com o objetivo de melhorar a sua entrega, né? Melhorar a sua ferramenta e oferecer cada vez mais um serviço avançado para os consumidores. Mas, naturalmente, as suas informações elas estão de posse de uma outra plataforma que compartilha esses dados, né, com as empresas que têm ali o objetivo de auxiliá-la no incremento dessa tecnologia. E, inclusive, ferramentas que são criadas por outras pessoas, isso acontece muito na internet, você acessa através da rede social um conteúdo, esse conteúdo te liga a uma ferramenta que vai trazer algum benefício para você. Na maior parte dos casos, na maioria esmagadora, essas ferramentas criadas, elas não têm as proteções devidas, né, necessárias para que a pessoa consiga ter segurança dos seus dados. Então, é um ponto muito importante de se alertar. Sempre que for acessar uma ferramenta, algum tipo de mecanismo, é importante ler os termos de uso e a política de privacidade que essas ferramentas fornecem, para você saber se minimamente os seus dados estão ali protegidos e, caso alguma coisa de errado aconteça, qual o direcionamento que essa empresa dará para resolver esse problema. Doutor, então em caso de vazamento desses dados, causados, por exemplo, por uma ferramenta de IA, quem pode ser responsabilizado legalmente? Sempre essa empresa? Isso, será sempre a empresa, né, na qual você teve algum tipo de relacionamento, e a gente tem um entendimento, né, na justiça, na legislação do consumidor, que se esta empresa está dentro da cadeia de consumo, ou seja, uma empresa forneceu uma ferramenta utilizando na inteligência artificial do ChatGPT, que teve um benefício, né, monetário com isso, ambos podem ser responsabilizados. E o principal ponto, se há um incidente de vazamento de dados, a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela precisa, por determinação legal, ser informada para que ela também tome as medidas necessárias para auxiliar na resolução desse problema. Nós estamos conversando com o Dr. Danilo Mello, advogado especializado, entre outras áreas, em direito digital e em proteção de dados. E a gente tem acompanhado, Dr. Danilo, em Brasília, discussões sobre mudanças na lei, sobre o acompanhamento do nosso Código Civil, do nosso Código Penal em relação a crimes e a situações específicas da internet. Por exemplo, desde 2023 tem um projeto de lei no Senado para regulamentar o uso de inteligências artificiais no Brasil, classificando o sistema de inteligência artificial quanto ao nível de risco para a vida humana e a ameaça aos direitos fundamentais. Só que existe um ritmo político
e existe o ritmo da tecnologia. O que em 2023 era a inteligência artificial no Brasil, em 2026 parece que a gente já deu um salto muito grande. Como que o senhor entende que as autoridades brasileiras devem acompanhar a necessidade de ter proteção da população pelo nosso código, ao mesmo tempo que a tecnologia de um dia para o outro já parece defasada? Você tocou num ponto muito importante que é um verdadeiro dilema, né? Desde quando nós nos organizamos, né, como sociedade, porque sem mesmo a própria internet, né, a tecnologia, a inteligência artificial, o acompanhamento da legislação com o avanço da sociedade, as demandas sociais, ele sempre foi, né, e continua sendo muito defasado. Mais especificamente com relação à tecnologia, ao avanço da inteligência artificial, é importante que se busque de imediato aplicar as regras que já existem no Brasil. O Brasil é um dos países que mais cria regulações, legislações no mundo, e muitas vezes ele cria legislações que já não precisariam ser criadas, né, desde o princípio, porque existe uma regra já vigente que poderia ser muito bem aplicada. A gente sabe que muitas vezes isso tem um objetivo meramente político e não de fato efetivo em trazer uma solução, em transformar uma realidade ali que precisa ser cuidada, mas o principal hoje é isso, é se aplicar as regras que existem no país, e eu me arrisco a dizer que ela traz solução a quase totalidade dos problemas existentes hoje, e um novo ordenamento, ele precisa ser muito bem organizado, mas não para prever, né, somente o problema atual baseado no que se tem hoje, mas conseguir construir algum mecanismo que inclua nele possibilidades, né, de ferramentas, tecnologias que virão no futuro. É possível fazer isso, mas a gente precisa de um esforço legislativo e principalmente do apoio da sociedade e também das empresas que são muito conhecedoras desses mecanismos para a construção dessa norma. Somente os legisladores, eles não têm capacidade técnica de construir um regramento adequado. Doutor, hoje existe uma facilidade em criar, em desenvolver aplicativos, criar softwares através da IA. Quais que são os desafios que isso tem trazido também para a segurança das informações? Esse também é um ponto muito importante, Nath. E a criação, o desenvolvimento de ferramentas hoje, a gente diz, né, que a barreira de entrada ela nunca foi tão baixa, né? Porque hoje qualquer pessoa consegue desenvolver uma ferramenta, desenvolver um software, utilizando inclusive inteligência artificial. Isso é fantástico, né? Traz muitos benefícios, faz com que nós consigamos avançar como nação, como sociedade, oferecer cada vez mais melhores serviços, mas naturalmente isso também traz desafios, também nos traz alguns pontos que precisam ser analisados, como a substituição de alguns postos de trabalho de pessoas, né, por robôs, né, por inteligência artificial. Então, isso é muito importante de ser verificado, mas tão importante quanto é trazer não só o copo vazio, mas principalmente o copo cheio. Mostrar que, do mesmo jeito que algumas profissões elas deixam de existir, outras novas surgirão, né? E estão surgindo todos os dias. E conforme as pessoas se atentem cada vez mais ao que vem surgindo de novo na tecnologia, mais antenadas elas estarão e mais capazes de ser substituídas por uma inteligência artificial, elas consigam oferecer um outro serviço que as remunerará muito mais do que aquele serviço anterior. Então, isso é muito importante de se levar em consideração. E do ponto de vista de proteção, também buscar auxílio jurídico, inclusive, para que você consiga construir uma ferramenta que ela tenha mecanismos de proteção e adequação à legislação brasileira. Doutor Danilo, para a gente finalizar, se acontecer algo conosco, com o nosso ouvinte, tomara que não, obviamente, mas um dia a gente é vítima de uma notícia falsa, de uso de uma imagem nossa chamada deepfake ou uso da nossa voz. A quem recorrer? A quem denunciar? Qual o primeiro passo para, percebendo que você foi vítima de um crime digital com uso de inteligência artificial, buscar os seus direitos? Excelente pergunta. Se
um desses fatos que você comentou, exemplificou acontecer, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. E isso é importante deixar claro, porque muitas vezes as pessoas pensam, não vai dar em nada, não vai resolver. A gente não pode pensar dessa forma. Se acontecer, a sua primeira atitude deve ser registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades façam a devida investigação e que você também as cobre para que elas procedam com a investigação, com a busca dessas pessoas, porque se ninguém faz, né, ou a menor parte das pessoas não registra, né, as reclamações, os crimes que acontecem, aí sim a gente fica com essa sensação de que a internet é uma terra sem lei. E ela não é, nunca foi e nunca poderá ser. Então, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, o segundo passo é buscar se essa informação, esse dado falso, ou essa notícia falsa sua, ou uma clonagem de um site, de uma plataforma, está vinculada, por exemplo, no Google, ali na barra de pesquisas, você tem um mecanismo de denúncia no próprio Google para que eles façam um mecanismo chamado de desindexação, ou seja, que eles retirem aquele site fraudulento da internet, né, da busca do Google. Então, isso já torna muito mais difícil a perpetuidade, né, do cometimento desses crimes. E, caso isso aconteça em outros sites, em outras plataformas, outras ferramentas, entrar também em contato com cada uma delas e registrar essa denúncia para que eles tomem as devidas proporções, tomem os devidos cuidados. E se eles não fizerem, a lei, principalmente o Marco Civil da Internet, tem mecanismos de punição para quem deixa que esses crimes continuem acontecendo. Nós conversamos com o Dr. Danilo Mello, advogado especialista, entre outras áreas, no direito digital e na proteção de dados, falando sobre essa realidade, esse caminho sem volta do uso da inteligência artificial, do acompanhamento das leis e da nossa forma também de se proteger. Dr. Danilo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, tema extremamente importante que, claro, trataremos mais vezes, espaço sempre aberto para o senhor, para a sua equipe. Um bom dia, bom trabalho a todos vocês. Muito obrigado a todos, bom dia, obrigado pelo convite, fico aqui à disposição, bom dia. Às 10h51, deixa eu fazer